Meus amados, eu quero, nesse momento, ler um texto que encontra-se no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículo 10. Que o Espírito Santo nessa noite venha me dar graça, venha me ungir para pregar a palavra dele, porque eu sou dependente como cada um dos irmãos que sobe aqui. Ninguém sobe aqui na carne, né? Acreditando na sua teologia, na sua retórica, mas todos nós que subimos aqui entendemos que nós somos dependentes de Jesus. Se Jesus não falar, o povo vai sair daqui decepcionado, mas se Jesus falar nesta noite, com certeza muitas pessoas vão ser renovadas, curadas, porque o Senhor é grande, é poderoso e Ele é grande em misericórdia. Eu creio que esta noite, mais uma vez, Ele vai fazer uma obra linda neste lugar. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 10 e 11. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E Judas, o Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, o alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. Amém? Pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Eu quero ser breve nesta noite, que Deus venha falar com cada um de nós, conforme a sua vontade e o seu querer. Meus amados, nós sabemos que Deus, Ele não chama ninguém perfeito para a obra dele. Ele chama nós, que somos pessoas frágeis, dependentes de Deus. E nesse chamado de Deus, nós vemos muitos homens da Bíblia que tiveram, em evidência, que são referenciais para nós, mas que falharam na caminhada. Quando nós olhamos para Abraão, nós vemos Abraão, o pai da fé, o homem que tinha uma intimidade com Deus ao ponto de oferecer o seu filho Isaque em sacrifício a Deus. Mas esse homem também falhou, Quando nós olhamos para a história de Moisés, o grande pastor Moisés, um dos homens mais mansos da terra, que tirou o povo do Egito como um forte, e Deus era com Moisés. Mas quando nós olhamos para a história de Moisés, Moisés também falhou. Quando nós olhamos para o grande Elias, que orou, e o céu cerrou-se em Israel. Ficou 3 anos e meio, sem chover. E esse homem, ele nem fala que foi Deus que falou, conforme a minha palavra. Olha a autoridade. Conforme a minha palavra, não vai chover em Israel. Durante 3 anos e meio não choveu. Mas Elias também falhou. E quando nós olhamos para a história de Elias, nós vemos Elias desejando a morte. Então, quando nós olhamos para esses homens que são referenciais, são heróis da fé, eles deixaram um legado, eles deixaram uma história, mas em determinado momento eles falharam. Como eu falhei muitas vezes, como você que está aqui falhou. Na nossa chamada, existe todo um processo nesta caminhada. Quando Deus chama nós, muitas pessoas pensam: agora eu vou vencer tudo, E nós somos pessoas fracas e frágeis. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, como eu vi um pregador falando uma vez, o velho homem leva um supapo muito grande, e ele fica ali amortecido. E conforme você vai orando, você vai se enchendo do poder de Deus, esse velho homem fica ali, quietinho, mas pronto para qualquer momento ele se manifestar. Por exemplo, alguém que é crente, se ele levar um pisão no pé, naquela unha encravada,
Então vocês podem saber o que ele vai falar, né? Então, mesmo sendo crente, mas o homem velho está sempre querendo ressuscitar, né? Como diz o Martinho Lutero, que quando ele desceu as águas, né? Ele achou que ele tinha matado o velho homem, mas só que depois ele entendeu que aquele maldito homem sabia nadar, né? Então, nós temos que estar sempre na dependência de Deus, sempre segurando nas mãos de Deus, nunca confiando em nós. A Bíblia diz que alguns acreditam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor. Não adianta o homem achar que ele é forte, que ele é invencível, porque não existe ninguém invencível. Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, Rodrigo, falhou, e falhou feio, né? Então um homem que tinha uma intimidade com Deus, mas em um determinado momento ele falhou, ele fracassou. E quando Deus nos escolhe, Wagner, Ele sabe que nós vamos falhar, Ele sabe que nós vamos errar, porque nós somos pessoas falhas, que ainda o pecado tenta nos dominar a cada dia. Mas Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para você que quer persistir, que quer ficar dependendo de Deus, não dependendo de você, mas a cada dia mostrando a sua fragilidade, a sua dependência do Altíssimo. E a partir do momento que você vai seguindo as pegadas de Jesus, segurando nas mãos dele, como disse o meu pastor presidente, o caminho é escorregadio, qualquer um pode cair. Não existe super-homem na caminhada espiritual, porque o diabo ele conhece as nossas fragilidades, ele sabe as nossas fraquezas, e ele trabalha em cima da fraqueza de cada um. Então a intenção do diabo ele não quer deixar que nós prossigamos, porque há um céu de glória preparado para nós, né? Há um céu, há mansões celestiais, há um projeto que Deus já preparou para nós desde a fundação do mundo, e o diabo conhece o céu, ele sabe como o céu é glorioso, é maravilhoso, e ele não quer que nós vamos para lá. Quando nós olhamos para a história de Judas, o nome de Judas, significado do nome de Judas é louvor. Quem colocaria um nome em um filho para ele ser um traidor? Jamais. Quando os pais de Judas colocaram o nome no filho de Judas, com certeza ele colocou para que esse filho fosse um adorador no templo, na casa de Deus. O propósito do pai é que aquele moço fosse um discípulo, fosse alguém firme na caminhada, como Abraão, né, como Moisés, como Isaac. Mas este homem então nasceu, eu creio que num berço cristão, onde os pais adoravam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, quando nós olhamos para a história de Judas, ele foi um homem privilegiado, porque no meio de tantos, ele foi escolhido para ser apóstolo, para ser discípulo de Jesus, para andar com Jesus, para ouvir os seus ensinamentos, para ver ali os seus milagres, as maravilhas que Jesus fazia. E eu gostaria tanto de pelo menos um sonho ir lá no tempo de Jesus, para me sentar aos pés de Jesus, para ouvir os seus ensinos, para ouvir as coisas que Jesus fazia, os milagres que eram notórios. As pessoas viam o cego enxergando, o surdo ouvindo, os paralíticos andando, os mortos sendo ressuscitados. Então havia ali uma graça de Deus sobre Israel, e aquele homem sentava aos pés de Jesus e recebia os ensinamentos do mestre Jesus. Então ele não era uma pessoa qualquer, ele foi alguém privilegiado, porque nasceu em um berço cristão, recebeu um nome de louvor, e agora Deus vem e escolhe esse homem para ser apóstolo, para ser discípulo dele. Então ele começou certinho o seu ministério.
dentro dos padrões, Joel, dentro dos padrões bíblicos, né? Ele foi chamado e ali ele estava aprendendo aos pés de Jesus. Então esse homem tinha tudo, Fabiano, para ser um homem bem sucedido, para ser alguém que deixasse uma história bíblica de alguém que andou com Cristo e que deixou um legado de um servo que muitas vezes tropeçou, falhou, como Pedro, porque Pedro também, ele teve problema, mas só que o problema de Pedro, ele resolveu com choro. Pedro resolveu a sua traição com lágrimas de arrependimento. E é isso que a Bíblia diz, que ele não resiste, irmão Luiz, um coração quebrantado e contrito. Jesus, quando ele olha para nós e vê as nossas falhas, as nossas fragilidades, mas ele olha também para a nossa dependência quando nós caímos aos pés dele, reconhecendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia, eu falhei, eu errei, Senhor. E quando nós fazemos isso, Jesus vem com o bálsamo dele, passa no nosso coração, ele renova as nossas forças, ele nos dá força para nós continuar. É como se ele colocasse uma vitamina nova em nós e se levanta, meu filho, porque eu tenho uma promessa, porque eu sou contigo. Quantas pessoas que estão aqui sentadas nesta nave, que já tiveram problema de queda, que caíram na caminhada, mas que caíram também aos pés de Jesus e se arrependeu, e chorou com lágrimas, e pediu: Senhor, tenha misericórdia, eu falhei, Senhor, eu sou uma pessoa dependente de Ti, me ajuda, eu sou um pecador. E quando nós fazemos isso, a mão poderosa de Jesus vem sobre nós, e nos coloca de pé. Eu não sei que situação que você está aqui nessa ceia, quem sabe o inimigo acusando: você falhou, você errou, você não é digno, mas eu tenho uma palavra profética para você. Deus te escolheu, e não uma sombra, nem variações de dúvida, que você é dele, ele escreveu o seu nome no livro da vida, e você é mais que vencedor, diz a palavra de Deus nesta noite. O diabo tenta nos confundir. Sabe qual que é o maior problema nosso, Idalina? É nosso, é a nossa dúvida. O diabo trabalha na dúvida. Ele fica: será que você merece mesmo? Será que você é digno mesmo? Será que existe um céu mesmo? Será que você vai conseguir mesmo? Ele fica trabalhando na sua dúvida. E através da dúvida, tem muitas pessoas indo para o inferno. Mas nós temos que ter a certeza de que Deus nos chamou. E que por mais, Jackson, que nós tropeçamos na caminhada, não me importa os tombos que nós vamos cair na caminhada. O que importa é que Jesus nos coloca de pé. O Salmo 113 diz que do pó ele levanta o pequeno, e do monturo ele ergue o necessitado, e faz assentar a mesa dos príncipes. Então não fica olhando para a circunstância, mas olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. É Ele que te chamou nessa terra. Se coloca de pé nesta noite, porque a caminhada é grande, diz o Senhor. Até mesmo Elias, o grande profeta Elias, Márcia, teve um momento que ele foi ameaçado por Jezabel, e ele desejou a morte, se escondeu numa caverna. E aí veio o Espírito Santo e disse: mostra-te, Israel, porque eu sou contigo. Mostra-te, Israel, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu vou falar uma coisa aqui saindo fora da pregação. Eu tenho que falar, que o Espírito Santo está falando. Dentro de um culto como esse aqui, o diabo faz de tudo para você não ouvir a palavra. Deus já me revelou aqui mesmo
que o demônio vem e tampa o seu ouvido para deixar você despercebido. Porque se você não prestar atenção na palavra, o culto vai ser só um culto para você. Mas quando você absorve a palavra, diz a Bíblia que ela penetra, é como uma espada, que ela penetra juntas, ela penetra as medulas, ao mais profundo da alma, e ela é apta para discernir pensamento e intenção do coração do homem. Você não está em um lugar qualquer, você está na casa de Deus. Então peça: Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa receber a porção que me é devida nesta noite, e com certeza você vai sair daqui renovado, curado, liberto, porque Jesus se faz presente neste lugar. Quando nós olhamos para a história de Judas, nós vemos Judas, um dos apóstolos mais mencionados na Bíblia, só perde para o apóstolo Pedro. Eu não sei qual é o problema desse moço. Deus deu para ele a bolsa, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. E eu não sei se de repente em alguma circunstância aquela bolsa se encheu muito de dinheiro, e aquilo começou a mexer com o coração dele, e ele perdeu o foco. É esse que é o grande problema, Marisa. Nós não podemos perder o foco, porque existem coisas que vêm para tentar nos tirar a visão espiritual. E muitas vezes eu não sei, cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade, onde o diabo vai tentar trabalhar para te derrubar. Porque a coisa mais maravilhosa que tem é nós estarmos na presença de Deus, é nós termos a comunhão com o Espírito Santo, porque não existe nada neste mundo que pode trazer a alegria maior do que a presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu fico imaginando, irmão Luiz, um homem rico, cheio de dinheiro, que tem tudo na vida. Vamos supor que, como diz o Paulinho, supomos assim, vamos supor que ele faz as festas dele durante o dia, pega o barco, pega a lancha, pega o seu carrão. Quando ele chega e deita na sua cama, ele viu que tudo aquilo que ele teve durante o dia não trouxe nenhuma satisfação. Continua vazio na alma. Continua. Quantos ricos que deitam na cama e vira de um lado para o outro sem poder dormir, porque não tem, sabe, não consegue entender porque não consegue dormir. Vira de um lado para o outro. Tem pessoas que eu conheço que ficam a noite inteira sem dormir. Tem tudo, mas não consegue dormir, só dorme à base de remédio. O que é isso? Isso é a falta da presença de Jesus. Porque quando nós temos a presença de Deus, a Bíblia fala que em paz eu me deito e logo eu pego no sono. E a coisa mais maravilhosa é quando você deita na presença de Deus, o Espírito Santo vem e te traz sonho, te traz revelação. Não existe satisfação maior nessa terra do que ter o Espírito Santo na tua vida, do que ter a alegria da presença dele na sua vida. E o diabo, ele tenta tirar o foco, tenta tirar você da presença. Ele quer que você olhe para outro lugar. E muitas vezes na caminhada você pode se perder, como este homem que foi um dos 12 dos apóstolos. Lá em Mateus capítulo 10 diz que Deus chamou os apóstolos e deu para ele, Joel, autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos. E os discípulos saíram e eles começaram a fazer sinais, porque Deus tinha dado autoridade e poder para eles. Jesus disse: vai, expulsa os demônios, cura os enfermos. E eles ficaram maravilhados com tudo aquilo. Então, o discípulo Judas, o apóstolo Judas, ele não é alguém
que começou a andar com Jesus e não teve experiência. Ele sentou aos pés de Jesus, ele ouviu os ensinamentos de Jesus, ele viu os milagres que Jesus fez, eles viu os anunciando a palavra, e eles ali começaram a expulsar os demônios, curar os enfermos. Então esse homem teve uma experiência profunda com Deus. Mas o que pode ter tirado o foco de Judas? Os pensamentos que o diabo lança. Porque eu sempre digo aqui, irmão Luiz, que aqui na nossa mente é travado, irmão Odete, uma grande batalha espiritual. Dentro da igreja é um lugar onde nós achamos assim, mas aqui o diabo não pode trabalhar na vida de ninguém. Pode sim. O diabo vai tentar tirar da sua mente o foco de ver Deus, de olhar para Deus, de sentir Deus, para que você entre e saia da mesma forma. Aí você vai para a igreja, vou fazer o que na igreja? Eu vou lá. Quantas pessoas já ouviu falar? Pastor, não adianta eu ir na igreja, eu vou lá. Não acontece nada. Eu ouço a palavra, não entendo nada. Tem pessoas que já falou para mim, olha só, olha, pastor, um dia o senhor pregou uma mensagem, o senhor acredita que eu não sei uma palavra que o senhor pregou? Eu fui procurar o senhor lá no canal, lá, para ver se eu ia. O que aconteceu comigo? Eu não lembro de uma palavra que o senhor pregou na mensagem. Mas é uma coisa estranha demais, não é? Nós estamos aqui sentados, o microfone bom, o som é bom. Como que eu posso ser distraído? Então, para você ver só a força que o maligno tem, que ele tira da tua mente, ele desliga a tua mente, ele tapa os seus ouvidos de uma tal maneira que você não consegue ouvir a voz de Deus. Tanto que você fica muitas vezes, bocejando, mexendo no celular. Mas você está na igreja. O que você vai fazer na igreja, Rodrigo? Oferecer o seu culto para Jesus. Você não vem aqui simplesmente como espectador. Eu vou. Esse culto não foi bom, mas o culto não foi feito para você. O culto é para Jesus. E você veio aqui para oferecer o seu culto para Jesus. Você agora está ouvindo Jesus te instruindo a você a não perder o foco na caminhada, a não desistir do projeto que Deus tem para você. Então há uma batalha. Então, no meio de Jesus, ali com os seus discípulos, com os seus apóstolos, o diabo conseguiu trabalhar na mente de Judas, que arrancou um dos 12 do meio, e ali que estava sendo ensinado por Jesus. Como que pode isso? A Bíblia diz que quando Jesus foi escolher os seus discípulos, irmã Lucimar, ele sobe para o monte, e diz a Bíblia que ele ficou a noite inteira orando. Então ele não escolheu de qualquer maneira, vai ser esse, não. Ele buscou em direção a Deus, e Deus deu o nome de cada um para ele. Então aquelas pessoas que estavam assim, sendo ensinadas por Jesus, não poderia jamais perder o foco, não poderia jamais sair da caminhada. Se Judas saiu da caminhada que estava aos pés de Jesus, você acha que eu e você não podemos cair? Você acha que eu e você não perdemos o foco? Podemos, porque o inimigo, diz a Bíblia, que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Você acha que muitas vezes essa dificuldade que você tem de vir para o culto, você acha que isso é uma coisa normal? Não é normal isso. Você vem aqui, senta na cadeira, fica aí 1h30, mas parece que é tão difícil. Eu não vou hoje, vai chover, tem Covid, não tem não sei o que, e você acaba não vindo, fica 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, daqui a pouco você já não sente mais vontade. Isso é uma batalha espiritual. O demônio quer tirar você da igreja. É como aquela mensagem do homem que foi procurar Satanás para fazer um pacto com ele. Já contei essa história muitas vezes, mas vou contar hoje. Ele foi no campo de futebol, não encontrou o diabo. Foi nos bingos da vida, ele não encontrou. Foi nas boates, ele não encontrou. Aí ele disse, esse negócio de diabo, isso não existe. Isso é invenção do povo. Estava voltando para casa e passava de frente a uma igreja como essa. De repente ele viu um homem. E o homem chegou para ele e falou assim, você está me procurando? Ele disse, quem é você?
O diabo diz para ele: eu sou Lúcifer. Aí diz: mas aqui, na frente da igreja. Ele disse: é aqui que eu fico. Fico olhando lá para dentro. Quando alguém está lá dentro e dorme, eu jogo meu laço e trago para fora. Sabe por que ele está preocupado? Porque aqui nós somos instruídos para lutar contra ele e o seu reino. Então nós estamos numa grande batalha espiritual. Vocês não pensam que esse negócio de Covid é uma coisa normal? Não, isso aí é uma coisa espiritual. Isso é uma batalha espiritual, gente. Quando você olha com seus olhos carnais, acha que isso é normal, mas não é. É espiritual. É para isso que Jesus se manifestou, para destruir o reino das trevas. E nós somos chamados para fazer a diferença nessa terra. Então levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor, porque o poder e a autoridade está sobre a minha e a sua vida. Quando nós olhamos para a história de Judas, Judas tinha tudo para ser um discípulo, um apóstolo, fiel ao Senhor. Mas nós vemos esse Judas procurando os principais, o sacerdote, para vender Jesus. E ele vende por 30 moedas de prata. E quando ele viu ali que os sacerdotes se alegraram, porque sabe qual que era o negócio ali? Porque todos os discípulos eram parecidos. Eles tinham barba, cabelo comprido, para que eles se confundissem, não sabia quem era Jesus. Então, para o Judas mostrar para os principais quem era Jesus, ele se aproximou e deu um beijo no rosto, porque era tudo parecido, era tudo igual, os discípulos eram tudo igual. Aleluia. Nós somos tudo igual. Quando nós olhamos para o irmão Luiz bonito, olha para mim, eu sou mais bonito ainda. Meu Deus do céu, que coisa linda. O crente, onde ele anda, ele chama atenção, Paulinho. Oh, Jesus amado, é bonito assim, né? Então, meus amados, os discípulos, eles eram parecidos, né? Quando Pedro traiu Jesus lá, aí chegou a mulher e falou assim: ei, rapaz, a sua aparência não engana não. Você até a tua fala está te condenando. Então quer dizer, o crente, ele tem um linguajar diferente, ele tem atitude diferente, entendeu? Então Judas vende Jesus em 30 moedas. E aí quando ele vê que os principais, o sacerdote pega Jesus e prende ele, bate nele, humilha ele, faz ele carregar uma cruz pesada sobre os seus lombos. E aí Jesus é crucificado naquela cruz. Sabe por quê, né? Para a remissão do meu pecado e do teu pecado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, aleluia, e destituídos estão da glória de Deus. Mas também diz, Joel, que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o nosso pecado. Então Jesus, ele fez o sacrifício completo e te deu a salvação, colocou nas tuas mãos, escreveu o seu nome no livro da vida. E você hoje é um discípulo, é um apóstolo. Você pode até cair na caminhada, mas ele te coloca de pé. Ele te coloca de pé, aleluia. Jesus, até no último momento, Jesus lavou os pés de Judas, chamou Judas de amigo. Jesus não ficou nem um momento com seu semblante fechado. Ele foi até o fim para salvar Judas. Foi Judas que não quis a sua salvação. Agora eu pergunto para você hoje: você quer ser salvo?
Você quer continuar nessa caminhada? Então vai ter pedra, vai ter processo, vai ter muitas vezes situações que você vai cair, mas nunca tire os seus olhos de Jesus, porque Ele pagou um alto preço pela sua salvação e pela minha salvação. Se você está entendendo isso, levante a sua mão para cima e glorifique o nome do Senhor e se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus. E nós vemos Judas então no final, quando ele sentiu que ele tinha traído Jesus. Ele poderia ter, Franciele, arrependimento, mas ele teve remorso. Remorso muitas vezes é parecido com arrependimento. Só que o remorso, você sente, mas você não toma atitude. Né? Você sente, eu não devia ter feito, mas não vou falar nada, não, já me arrependi, então. Não é assim. O que Pedro fez? Quando Jesus chegou até ele e disse assim: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Jesus olha de novo: Pedro, tu me amas? Disse Pedro: sim, Jesus, eu te amo. E disse Jesus de novo: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se ele amava ele? Foi restaurado, trabalho de libertação e cura e milagre. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. Jesus está querendo te libertar nesta noite. Não importa a situação em que você caiu, há um milagre para você. Se você se arrepender, se você entregar a sua vida para Jesus de todo o coração nesta noite, Ele vai operar um milagre na tua vida, diz o Senhor. Amanahashorebagai. Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Jesus. Eu creio que Jesus tem vidas aqui para libertar. Quem sabe você chegou aqui com o seu coração ferido, com o seu coração aflito. Não fique olhando para Judas que falhou, que caiu. Olhe para Pedro que também errou, que também falhou, mas se arrependeu e Deus o restaurou, restituiu. E Pedro foi um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que diz a Bíblia que aonde Pedro passava, a sombra de Pedro curava os enfermos. Aleluia! Eu não sei o que você está querendo de Deus nessa noite. Eu sei que eu estou dizendo para você: se arrependa, se arrependa, se arrependa do seu pecado, porque há milagre nesta noite na igreja do Jardim Aeroporto, enquanto o grupo de louvor prepara para adorar o nome do Senhor Jesus. Eu quero neste momento orar contigo, Pai eterno. Eu preguei a tua palavra conforme o Senhor pediu, conforme o Senhor mandou. Senhor, faça uma obra em cada coração que aqui está. Senhor, eu sei que tem pessoas que estão aqui em situações de Judas. Senhor, eu pensando: para mim não tem mais jeito, para mim não existe mais saída. Mas Senhor, eu sei que para o Senhor não existe causa impossível, meu Deus. Assim como o Senhor fez com Pedro, faça com esse irmão, que esse irmão renova as suas forças neste momento. Renova agora, Espírito de Deus, opera um milagre neste coração agora. Quebra as cadeias, desfaça as obras das trevas. Eu declaro a bênção nesta noite sobre a igreja de Aeroporto, a cura, a libertação sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã, em nome de Jesus. Tem Ramanash.